285, a resolução do Banco Central de 19 de janeiro de 2023, que está estremecendo o mercado de consórcio. Então vamos lá, vamos falar a verdade agora? Pessoal, a 285, a resolução do Banco Central de 19 de janeiro de 2023, que está estremecendo o mercado de consórcio. Se vocês não viram, o Banco Central soltou uma resolução nova que complementa, obviamente, a lei federal, que muda muita coisa dentro do sistema de consórcio, tanto para administradoras como também para consorciados, e afeta o dia a dia de quem usa o sistema de consórcio para realizar seus sonhos, para alcançar suas conquistas. Vamos falar um pouquinho disso daqui, porque tem muita gente falando da 285, mas de forma superficial. E eu quero ir aqui direto ao ponto. São 58 artigos, mas eu não vou falar dos 58 artigos aqui, eu vou falar daqueles 3 que mais têm preocupado o mercado de uma forma geral e que ainda não foram falados de uma forma aberta na imprensa ou nos principais debates macroeconômicos que a gente tem por aqui. O mercado de consórcio chegou a 9,5 milhões de consorciados ativos. Esse é um recorde, esse é um valor histórico extremamente importante para o setor. Contudo, o que pouca gente fala, aquele dedo na ferida que a gente sempre tem que colocar, é o número de cancelamentos que a gente tem no sistema de consórcio e que, obviamente, preocupa muito as administradoras reguladas pelo Banco Central do Brasil, o Banco Central do Brasil e a ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, que representa o sistema de consórcio. E é muito por isso, para tentar resolver esse problema do alto nível de cancelamento e de inadimplência do sistema de consórcio, que o Banco Central tentou colocar a 285 em janeiro de 23, mas olha, com vigência para janeiro de 2024. Muita gente estranhou esse tempo que o Banco Central deu para as administradoras se adaptarem. É um tempo, quase um ano, é bem longo. Acho que o tema central da 285, ele foi discutido no CONAC. O CONAC, para quem não sabe, é organizado pela ABAC e é o Congresso Oficial das Administradoras de Consórcio. Esse ano ele foi realizado lá em Foz do Iguaçu, em abril, e reuniu quase todas as administradoras de consórcio do Brasil durante 3 dias. E o principal, o Banco Central do Brasil, se fez presente na palestra inaugural, juntamente com um discurso muito enfático em relação à necessidade, à urgência que a gente tem de aumentar as qualidades de venda, de aumentar o nível de contemplação e de diminuir o cancelamento, a taxa de cancelamento e de inadimplência que tem no sistema de consórcio. Para ilustrar isso, foi apresentado pela ABAC um gráfico que para mim é chocante. Em 2002, para cada 2 cotas ativas, a gente tinha uma cota excluída no mercado. Em 2022, 20 anos depois, a gente tem uma cota ativa para cada cota excluída que a gente tem. Significa que o número de cotas excluídas cresceu de uma forma vertiginosa, extremamente preocupante para todo o mercado de consórcio. Um outro dado relevante foi que, em 2002, a cada 4,5 cotas ativas, a gente tinha uma cota contemplada. E agora, em 22, novamente 20 anos depois, a gente precisa de 6,5 cotas ativas para ter uma cota contemplada. Vejam bem, o número de contemplações, que é o objetivo finalístico do consórcio, ele não acompanha na mesma proporção o número de clientes. O número de clientes excluídos, por sua vez, ele cresce de uma forma exagerada. E é exatamente isso que tem causado preocupações no sistema de consórcio, no Banco Central, na ABAC, nos consumidores em todo o mundo. Bom, vamos falar um pouquinho da resolução então? Como eu disse, são 59 artigos. A resolução, ela substitui 12 circulares que existiam nos últimos anos e que vigoravam ou que vigoram até então.
e ela substitui todas elas, mudando basicamente vários pontos do sistema de consórcio. Se eu for comentar cada um desses pontos, um pouco mais polêmicos, um pouco menos polêmicos, eu vou ficar o dia inteiro aqui. O meu objetivo não é isso. Mas olha, tem 3 pontos de discussão que eu queria muito colocar o dedo na ferida e que a gente precisa discutir, que a gente precisa entender como o sistema, o que vai acontecer com consorciados, com representantes, com administradoras, com todo o mercado. É essencial a gente começar essa discussão. As administradoras ainda estão discutindo, ainda estão entendendo como os seus procedimentos vão mudar. Isso é normal, isso é natural e existe ainda 6 meses, uma vez que a vigência dela é só em janeiro de 24. Mas aqui, focado em consorciados, é importante ver o que muda nos direitos e nos deveres que você, consorciado, vai ter. Olha só, dos 3 artigos mais importantes que eu quero falar aqui, os 3 estão no capítulo 7 das obrigações financeiras. E eu já antecipo. Artigo 19, 20 e 21. Se você é um profissional do consórcio e está acompanhando a gente, sugiro que leia a resolução inteira. Se você é um consorciado, se quiser ler somente esses 3 capítulos, mas principalmente perguntar ao seu vendedor, ao seu profissional de consórcio de confiança, o que muda para você, sugeriria fortemente. Vamos começar com o primeiro, artigo 19, vamos botar ele na tela e vamos ler junto o que fala a descrição do Banco Central. Artigo 19, a taxa de administração deve ser cobrada de forma proporcional em relação aos meses de duração do plano consorcial, mediante a utilização de percentual fixo, observada a possibilidade de antecipação da cobrança nos termos do artigo 27, parágrafo 3 da lei do consórcio. O que isso quer dizer? Hoje, para vocês entenderem, várias administradoras, se não todas, fazem de forma legal a antecipação da taxa de administração. Ou seja, ela não ganha igual em todos os meses. Na maioria das vezes, ela ganha a taxa de administração, que é a receita dela, é o dinheiro que vai para o bolso da administradora, de uma forma um pouco mais agressiva nos primeiros meses e depois de uma forma menor nos últimos meses. E isso é o inverso, então, do fundo comum, que é aquele dinheiro que vai para contemplar o cliente. O fundo comum é menor no começo e é maior no final. É inverso um ao outro. O que o Banco Central quer, portanto, é de forma regulatória deixar claro que isso não é mais possível e que a taxa deveria ser fixa do primeiro ao último mês. Então, todo aquele boleto que o cliente paga, que um percentual vai para a administradora, um percentual vai para o grupo, um percentual vai para o fundo de reserva, esse percentual da administradora seria igual do primeiro ao último mês. E ele deixa uma ponta que é a possibilidade da antecipação de cobrança no artigo 27, que é o que no mercado às vezes é chamado de adesão. Então, vai ser possível fazer uma antecipação via essa adesão, contudo, depois dessa adesão, em tese, toda a receita deveria ser dividida de forma igual durante o plano do cliente, seja ele 80, 100, 200, 300 meses, não importa. Isso aqui muda porque grande parte dessa antecipação que as administradoras fazem é feita para pagar o departamento comercial, que é comissionado pelas vendas. Se esse dinheiro não vai ser possível de ser antecipado, fica mais complicado pagar o departamento comercial. Significa que ou a administradora vai ter que inteirar do bolso, ou ela vai ter que renegociar com todo o seu departamento comercial as taxas de comissionamento e até a diluição em que é paga o comissionamento. Para o cliente, por outro lado, espera-se que mais dinheiro dos primeiros boletos do plano de consórcio vão para o fundo comum. Isso significa que espera-se uma maior contemplação dos planos de consórcio. Isso é bom para o cliente porque contempla mais e é bom também para a administradora, uma vez que mais contemplações são mais bens entregues, é mais cliente satisfeito, é mais até ofertas de lance dada, o que por sua vez aumenta a receita da empresa. Então é bom para os dois lados, mas há uma situação a ser discutida, que é como que as administradoras farão o pagamento para o comercial, uma vez que essa antecipação da taxa fica dificultada. Artigo 20. É facultado à administradora de consórcio, desde que previsto contratualmente, cobrar do consorciado no ato de sua adesão a grupo de consórcio. 1. A primeira prestação e 2.
o valor a título de antecipação de taxa de administração destinado exclusivamente ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e à remuneração de representantes e corretores. Aí vem o parágrafo 1, 2, 3, não vou entrar nele agora. O mais importante aqui fica sendo então possibilitado a cobrança dessa antecipação de taxa de administração, vulgarmente chamada de adesão, na mesma proporção do pagamento dos seus representantes. Significa o seguinte, hoje tem muitos grupos, muitas administradoras que já não cobram a taxa de adesão. E essa taxa de adesão vai ser a única forma possível de antecipar a receita de taxa de administração. Pode ser que a gente tenha grupos agora de 2, 3, 4% de adesão. Isso vai assustar muitos vendedores e principalmente os consorciados, porque é difícil fazer uma venda cobrando uma taxa tão alta. Mas essa seria a única maneira de você cobrar do cliente para pagar o seu departamento comercial. Fora isso, você não vai poder nas parcelas, como a gente disse no artigo 19, e aí a única opção seria a administradora inteirar do próprio bolso até o fluxo de caixa se normalizar lá na frente. O problema é quantas administradoras vão ter essa capacidade financeira para inteirar esse valor se necessário. Provavelmente os grandes bancos, as montadoras, os grandes grupos econômicos, certamente eles têm um dinheiro, haja vista que são grandes por natureza, tem que saber se eles vão ter um interesse, obviamente, mas eles têm a capacidade. Agora, as médias e pequenas empresas, que representam a maior parte do mercado, será que elas vão ter essa condição de inteirar do bolso o pagamento do comercial? Fica a dúvida. Por último, o artigo 21. É vedada a cobrança de taxa de administração do consorciado após a sua exclusão do grupo de consórcio. Parágrafo único. Em caso de exclusão do consorciado, eventual valor cobrado a título de antecipação de taxa de administração que exceder a importância efetivamente devida pelo participante, proporcionalmente ao período de tempo do contrato, deve ser objeto de devolução pro rata por ocasião da contemplação do consorciado excluído. Esse, para mim, é um dos mais polêmicos e que houve muita discordância, principalmente das administradoras. O que ele fala, tentando traduzir para o português, é que aquela adesão que o consorciado entrou, ela seria devolvida se o cliente fosse excluído. Devolvida na mesma proporção de tempo que ele ficou. Significa que a administradora vai receber um dinheiro da adesão, vai usar esse dinheiro para pagar o comercial e, em caso de exclusão, ela tem que devolver o dinheiro ao cliente. As administradoras estão preocupadas porque esse dinheiro não fica com ela, ele é repassado aos representantes comerciais, ao departamento comercial. E como ficaria? Como devolver uma coisa ao cliente que você já gastou e toda a cobrança de impostos e toda a problemática de fluxo de caixa da administradora? Aqui é um problema, tem alguns temas da escrita também que eles são complicados nesse e em outros artigos, mas que impacta demais a vida do consorciado e a vida da administradora. Lembrando sempre que uma resolução nova ela não pode ser boa apenas para um dos lados, uma vez que um lado precisa de outro para sobreviver. E esse é um dos casos mais complicados, porque todo aquele dinheiro recebido pela administradora em caso de desistência dos consorciados teria que ser devolvido. Só que isso pode prejudicar o caixa da administradora, que pode não ter capacidade financeira mais para gerir os seus grupos, o que impacta todos os grupos e todos os consorciados que ela tem. E aí você tem um efeito dominó que pode afetar todo mundo que comprou o consórcio em algum período de tempo e que não tem a ver com aquela situação específica de uma desistência de um consorciado. Passando pelos 3 mais importantes, tem uma série de outros que são razoavelmente polêmicos e que vale a pena, principalmente para o profissional de consórcio, dar uma lida, discutir com seus gerentes, com as suas administradoras principalmente, que estão atualmente lendo e relendo essa resolução para entender como readequar. O importante aqui há uma necessidade, eu digo mais, uma urgência de melhoria na qualidade de vendas, de melhoria na fidelização dos consorciados. É inadmissível quando um consorciado compra e depois de 3, 4, 5, 10 meses ele desiste. Ele vai perder dinheiro, ele não vai realizar os seus sonhos e ninguém ganha dinheiro com ele. Agora, o texto tem que estar aderente a uma realidade. A gente também não pode, o Banco Central não pode prejudicar algumas administradoras que
talvez não tenham capacidade financeira para suportar determinadas situações e concentrar o mercado. Uma das preocupações do Banco Central, inclusive, é essa. No setor bancário, que a gente tem uma concentração maior, nos últimos anos ele conseguiu democratizar. Com os bancos digitais veio muita novidade. O sistema de consórcio, ele não é tão concentrado como o sistema bancário, mas ele não pode ser. Hoje as maiores administradoras de consórcios são, inevitavelmente, os grandes bancos, as montadoras e alguns grupos econômicos também. Mas é importante que você tenha players de nicho, seja regionais, seja de produto, que ofereçam seus produtos aos clientes da melhor forma possível. É importante também limpar o mercado, tirar os maus profissionais e garantir que só quem atue é quem tem a chancela do Banco Central e que tenha níveis de qualidade mínimos, altíssimos, para atender esse mercado. A resolução, ela tenta fazer isso, mas ela erra em vários pontos. Ainda tem muito tempo, muito debate entre as administradoras, a ABAC e o Banco Central, mas é importante desde já você profissional e você cliente de consórcio estar atento a essas mudanças e entender como que isso vai afetar a decisão de compra e de qual administradora você vai comprar seu consórcio a partir de 2024. Até o próximo vídeo com mais conteúdo. A gente vai continuar botando o dedo na ferida aqui e vamos falar sobre o melhor sistema financeiro que existe, que é o sistema de consórcio. Tchau, tchau!